Olá, Teresópolis, eu sou Nelson Filho e estamos começando mais um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 13ª subseção. Este é o programa OAB em Foco. Dando início ao nosso programa, nós vamos começar direto com a agenda de eventos e atividades que tem para a semana aí para frente para você. Conto aqui com a presença do Josimar e da Carol, que são alunos do curso de Direito da Unifeso. Josimar, o que você tem para a gente? A empresa gerencial de projetos navais vinculada ao Ministério da Defesa está com concurso aberto para advogado. Os requisitos são ser bacharel em Direito com registro na OAB. Há vagas para Rio de Janeiro e São Paulo e o salário vai até R$ 2.219. As inscrições estão abertas até 11 de abril e custam R$ 70. Mais informações e inscrições pelo site www.espppconcursos.com.br. Esses sites aí o Bruno vai fazer o favor de colocar aí embaixo para a gente, o telefone e o site. Carol, primeira participação da Carol. Vamos lá, Carol, o que você tem para a gente? A ESA realizará curso de Direito Civil, da parte geral, e o período do curso é do dia 30 de março até o dia 15 de abril, nas terças e quinta-feiras, de 9 da manhã até o meio-dia. O local do curso será na OAB do Rio de Janeiro e o valor do curso é R$ 100. As informações pelo telefone 2272-2097. Ótimo. ESA, Escola Superior de Advocacia. Josimar. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia abriu concurso para professor. Os requisitos são ser bacharel em Direito com experiência profissional comprovada de no mínimo 6 meses em Direito Ambiental ou com pós-graduação em Direito Ambiental ou áreas correlatas. As vagas são para o campus Arraial do Cabo e os vencimentos podem variar de R$ 2.178,45 a R$ 6.055,01, dependendo do regime de dedicação e titulação. As inscrições vão até 31 de março e custam R$ 130. Inscrições pelo site www.ifrj.edu.br. Obrigado, Josimar. Carol, o que mais você tem? Também terá curso oferecido pela ESA em prática em habeas corpus. O período do curso é do dia 5 a 14 de abril, nas segundas e quartas-feiras, das 19 horas até as 21 horas da noite. O local do curso também é na OAB, no Rio de Janeiro, e o valor é R$ 100. Informações pelo telefone 2272-2097. Esse HC parece que a gente até noticiou na semana passada. Josimar, mais um para a gente, por favor. A Caixa Econômica Federal está com concurso aberto para o cargo de advogado, com remuneração de R$ 7.231 e várias vantagens, desde auxílio à refeição à participação nos lucros e resultados. As inscrições vão até 6 de abril e custam R$ 60. Você encontra informações mais detalhadas e realiza sua inscrição pelo site www.cesp.unb.br. Ótimo. Carol? Será também realizado o curso de Processo Civil Internacional, também pela ESA, no período do dia 6 a 15 de abril, nas terças e quinta-feiras, de 10 da manhã até meio-dia. O local também é na OAB Rio de Janeiro e o valor é R$ 100. As informações pelo telefone 2272-2097. Ótimo. Josimar, mais um. A Prefeitura de Macuco está com concurso aberto para advogado com remuneração de R$ 839 e carga horária semanal de 20 horas. As inscrições vão até 31 de março, depois de amanhã, e custam R$ 62,50. Inscrições e maiores informações em www.incp.org.br. E aí, Carol, o que mais você tem pra gente? Também terá curso de Deontologia Jurídica, também oferecido pela ESA, no período de 26 de abril a 19 de maio, nas segundas e quartas-feiras, de 10 da manhã até meio-dia. O local será na OAB, no Rio de Janeiro, e o valor do curso é R$ 100. As informações pelo telefone 2272-2097. Ótimo. Josimar? A Dataprev, empresa de tecnologia e informação da Previdência Social, está com concurso aberto para o cargo de analista técnico da informação com especialização jurídica. A remuneração é de R$ 4.622,70. As inscrições vão até 6 de abril e custam R$ 55. Mais informações e inscrições pelo site www.quadrix.com.br.
Eu estou gostando de ver que parece que nossa agenda está ficando cada vez maior, né? Carol, o que mais você tem? Será oferecido também pela ESA o curso de Direito Civil na parte de obrigações. O período do curso é do dia 27 de abril ao dia 11 de maio, nas terças e quinta-feiras, de 9 da manhã até meio-dia. O local do curso é na OAB, no Rio de Janeiro, e o valor é R$100. Informações pelo telefone 2272-2097. Ótimo. Josimar, tem mais? O Banco Santander oferece vagas para estágio. É requisito estar cursando entre o segundo e o penúltimo ano do curso de Direito. O banco oferece Bolsa Auxílio a partir de R$ 716 para jornada de 4 horas diárias e R$ 1.074 para jornadas de 6 horas diárias. Mais benefícios. As inscrições são pelo site www.santander.com.br e não há prazo de inscrição determinado. Ótimo, Carol. Também será oferecido o curso de Direito Educacional pela ESA no período de 27 de abril até o dia 27 de maio. Será realizado nas terças e quintas-feiras, de 10 da manhã até o meio-dia. O local do curso também é na OAB, no Rio de Janeiro, e as informações pelo telefone 2272-2097. Mais, Josimar? Acabou? Mais um. A Caixa Econômica Federal oferece vagas de estágio para indígenas estudantes de Direito, com Bolsa Auxílio de até R$ 581, mais vale transporte. As inscrições são pelo site www.ciee.org.br. Tem mais, Carol? Por hoje é só. Opa! Em breve a gente vai ter que mudar esse formato dessa apresentação, porque está ficando bastante extenso, né? A gente tem que achar um jeito de tornar isso mais dinâmico, mais acessível. Mas, de qualquer forma, nós já estamos montando o nosso site. O Lucas, também estudante de Direito e é formado em Informática, está com o nosso site aí, que é oabinfoco.com.br, está em fase de criação. E nós temos um e-mail, nosso e-mail, para você poder entrar em contato, que é oabinfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Isso aí tudo o Bruno está fazendo a gentileza de colocar embaixo, para você poder entrar em contato com a gente. Então a agenda terminou. E agora nós vamos fazer uma entrevista, uma novidade aí, que para mim é novidade, mas na verdade já está aqui em Teresópolis há algum tempo. Nós vamos falar sobre o cartório postal, tá certo? Eu estou aqui com o Carlos e com a Monique e a próxima etapa agora é uma entrevista com eles. Então, é um prazer recebê-los aqui e até um diferencial. Na verdade, eu tomei conhecimento desse cartório postal, apesar de ser advogado, eu não tinha conhecimento disso. O Carlos, ele assistiu o nosso programa, mandou um e-mail parabenizando, eu fico muito feliz. Aqui eu deixo em público meu agradecimento, Carlos, pela audiência, né, e pela preocupação em mandar o e-mail e tal. E aí me despertou a curiosidade sobre o cartório postal e eu fui tomar conhecimento e acabei convidando para vir aqui para explicar para você, advogado, e até para a população de uma forma geral, o que é o cartório postal. Então eu tenho aqui do meu lado o Carlos Gomes e a Monique Pestana. A Monique também se formou na Unifeso, eu sou aluno da Unifeso, da primeira turma, ela se formou um ano e meio depois de mim, e a esposa do Márcio Pestana, filho do doutor Pestana, que faleceu, né? Uma pessoa muito conhecida na cidade. Então o Márcio é uma pessoa que tem uma grande admiração, já deixo aqui para você um abraço, Márcio, e se prepara, que em breve você vai estar sentado aqui do meu lado também, porque você sendo advogado, você tem um compromisso com o programa OAB em Foco de estar aqui dando uma aula também para a gente também. Vamos lá, o que é o cartório postal? Me explica aí como é que surgiu essa ideia do cartório postal. Em primeiro lugar, olá a todos. Gostaria de te agradecer em estar nessa bancada aqui, é uma honra. Assisto direto o seu programa. Obrigado. Muito bem informado. O cartório postal é uma empresa que está no mercado desde 1992. Tá? Ela tem como sede a matriz em São Paulo. Tá? Ela vem de uma família de tabeliães. E a ideia surgiu entre um dos proprietários, que é o Henrique Martins, e o Ari. Tá? A gente estava procurando algum empreendimento diferencial para Teresópolis, algum tipo de serviço que poderia ser disponibilizado à população e até à classe de advogados. Então, em 2009, foi aberta a franquia. Nós fomos da empresa do cartório postal, nós fomos nessa feira de franchise que houve no Rio. Lá conhecemos a proposta, nós fomos em São Paulo conhecer realmente o que era o cartório postal e achamos um nicho nesse mercado. Tá? Mas o que é o cartório postal? Tá bom. Mas me explica uma coisa, Carlos, tá.
essa foi o surgimento do cartório postal. Então, pelo que eu entendi, o cartório postal é uma franquia e, se é uma franquia, tem outros cartórios postal espalhados pelo país. É isso? Isso, correto. Hoje são mais de 40 unidades a nível do Brasil. Tá? E o grande diferencial do cartório postal é o quê? Agregar serviços na solicitação de pedidos de certidões em todo o Brasil. Hoje, no nosso sistema, são mais de 9.860 cartórios cadastrados no nosso sistema, onde temos uma ligação diretamente com eles, onde a pessoa pode solicitar as certidões de qualquer parte do Brasil. Tá? Então, essa é a função do cartório postal. Exatamente. Facilitar o trabalho do advogado que precisa de uma certidão fora da cidade, ele entra em contato com você, você entra em contato com o cartório de outras cidades e consegue essas certidões, é isso? Exatamente Muito isso. interessante esse serviço. E um grande diferencial nosso é que hoje nós podemos até ver diretamente ligado à população. Tinha pessoas que eles queriam casar 2, 3 anos, não conseguiam a certidão de outro estado. Hoje elas vão lá, solicitam a segunda via de certidão de nascimento de outro estado e recebem até 7 dias úteis. Então não é só para advogado, é população de modo geral. Então, população em modo geral. Então, uma pessoa do Nordeste que está aqui em Teresópolis e que precisa da segunda via da certidão de nascimento dele, lá de Itapipoca do Norte. Com certeza. Ele não precisa ir para lá, não precisa pedir para familiar pedir, ele vai no cartório postal, contrata esse serviço, você entra em contato com o cartório de Itapipoca do Norte e eles mandam a segunda via da certidão, é isso? Exatamente, e ela retira Muito diretamente no nosso balcão. Então atende tanto advogado quanto a população de um modo geral. A população em modo geral, exatamente. Entendi. Exatamente. Nós fizemos umas imagens do cartório postal. Eu vou pedir que na próxima pergunta até o Bruno coloque aí, Bruno. Quando a gente está falando, vai aparecendo a imagem aqui na Travessa Arnulfo Fel, não é isso? Isso, fica localizado na Travessa Arnulfo Fel, número 71. Tá, então enquanto a gente vai continuar conversando, o Bruno coloca as imagens para a população saber onde é o cartório postal, que é um serviço bastante interessante. Então o forte do cartório é tirar essas certidões, facilitar o trabalho da população, facilitar o trabalho do advogado, não é isso? Isso, exatamente. O grande diferencial também é na obtenção também de certidões tanto de compra e venda de imóveis. Tá? Hoje vimos a necessidade que pessoas que moram no Rio, tá, mas tem imóvel em Teresópolis, então ela precisa dessas certidões de compra e venda, tanto de certidões do Rio quanto de Teresópolis. Então ela sente uma certa dificuldade, o que quais são as certidões, então a gente também dá essa assessoria para ela, orientando inclusive a ela quais são as principais certidões para ela fazer uma transação tranquila, tanto da venda quanto da compra do imóvel. Entendi. Então, por exemplo, numa separação judicial ou até no inventário, onde a parte envolvida quer descobrir o patrimônio da outra. Vocês fazem buscas cartorárias, por exemplo, uma pessoa faleceu e as pessoas, os herdeiros, acreditam que ele tem imóveis, por exemplo, em Curitiba. Aí eu te contrato para você fazer a busca em todos os cartórios da certidão Exatamente, a gente faz essa busca de testamento. Inclusive essa semana entrou uma busca de testamento da região norte, de uma cidade chamada Pesqueira. Tá? A gente está fazendo uma busca de testamento relativa a esse cidadão nessa cidade. O que constar lá a gente vai achar. E também temos o nosso setor jurídico, onde também vai auxiliar a pessoa no inventário, em todos os trâmites normais. O setor jurídico é a Monique que está à frente disso, né, Monique? E o Márcio, que muitas vezes as pessoas chegam, né, até o cartório e para tirar essas certidões, às vezes querem, igual essa semana apareceu uma pessoa lá querendo fazer separação, querem fazer às vezes algum documento atestando união estável e eles acham às vezes por falta de conhecimento que isso pode ser feito através do cartório. O cartório só reconhece isso, né? Só dá autenticidade, mas isso tem que ser feito muitas vezes. É um processo judicial. Exatamente. Então o nosso trabalho, a nossa função ali até é orientar a pessoa para que ela tenha até essa comodidade de poder fazer tudo num lugar só, entendeu? Então é aí que entra esse trabalho jurídico junto com o cartório, né? No sentido de orientar as pessoas que a maioria das vezes chegam lá assim, sem esse tipo de orientação. Então é assim que funciona o setor jurídico do cartório postal? Funciona dessa forma, no sentido de orientar mesmo as pessoas nessa questão aí, que muitas vezes chegam lá para fazer documentos, às vezes querem fazer, o que eu preciso para fazer um inventário, o que eu preciso para fazer uma escritura, entendeu? Essa semana mesmo apareceu uma pessoa lá que quer fazer um pedido, que já tem um filho já de 30 anos e quer saber como é que faz para retirar a pensão, porque ainda paga a pensão, mas o filho já é maior, já trabalha, até um militar. E ele falou, poxa, ainda está sendo descontado, o que eu faço? Aí imediatamente eles ligaram para a gente dar essa orientação para a pessoa.
A maioria das pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, ao invés de procurar, às vezes, um advogado, procura o cartório. Entendi. Por não saber como é que funciona, por isso ser uma novidade. Isso que a doutora Monique falou é importante, nós já tocamos no assunto num programa passado, que é a exoneração da pensão. Né? Não é tema de hoje, mas relembrar. Você que paga a pensão, ela só se extingue quando você entra com pedido de exoneração. Se você não entrar com esse pedido, ela continua. De infinito. Você vai pagar o resto da sua vida. Já está com 30 anos e está descontando. Está recebendo a pensão. Essa semana também tivemos uma pessoa lá que quer fazer um desmembramento de um terreno e foi lá também no cartório procurar orientação, que também tem que ser feito por via judicial, dependendo da situação. Então tudo isso a gente está sempre orientando, né? A função da gente ali é orientar e oferecer essa comodidade para a pessoa, para que ela possa fazer tudo num lugar só. O desmembramento é mais uma parte administrativa da prefeitura, né? Você tem um terreno, entra com a planta. Mas aí entra a questão de inventário também, então a gente está ali para dar essa orientação. Tá, então você, como advogada e setor jurídico do cartório postal, a tua opinião é que realmente é um serviço de alta utilidade para advogado? Eu acredito que sim. Eu estou identificando dessa forma também. Eu não utilizei o serviço não, mas... Para a gente, eu estou utilizando o serviço através deles, né? Dando a orientação, dando a assistência. Particularmente no meu escritório, não tive a oportunidade, infelizmente, porque eu até tive um caso, estava comentando com ele, mas foi há uns meses atrás e ainda não tinha o cartório postal aqui. Que foi uma situação de um cliente nosso que tinha um terreno em Rio das Ostras, o terreno não era aqui, ele estava vendendo esse terreno, mas ainda estava nessa questão de inventário e tudo. Então procurou a gente para poder legalizar a situação do terreno. E o que aconteceu é que os herdeiros estavam assim espalhados pelo Brasil, tinha um em Brasília, tinha um em São Paulo, tinha um não sei mais aonde. Então houve essa dificuldade imensa da gente pegar a certidão de todo mundo, da gente pegar a procuração de todo mundo. Então o que aconteceu? Ficou a pessoa que estava interessada em comprar o terreno, que queria fazer um empreendimento grande em Rio das Ostras, estava com pressa. Ficou pressionando o nosso cliente, o cliente pressionando a gente e a gente não conseguia dar esse prosseguimento, né? E às vezes o cliente até acha que a demora, a culpa é do advogado e às vezes não é. Então é um tipo de trabalho que se já tivesse em Teresópolis, a gente teria conseguido resolver isso rapidamente. E o que aconteceu é que a pessoa que estava comprando, como tinha pressa no empreendimento, acabou desistindo do negócio. Então, muitas vezes até o cliente, né, fica essa orientação aí. O cliente acha que às vezes a demora é do advogado e tudo, e não é. São coisas demoradas. Então, por isso que eu acredito que o cartório postal é uma inovação aqui, né, na cidade. Para os advogados, né? Desde fevereiro. Desde o dia 1º de fevereiro. E isso daí... eu estou vendo uma série de utilidades, por exemplo, fase de execução processual. Você tem lá uma ação de execução de uma pessoa, por exemplo, um dano patrimonial que tenha sido causado. Exemplo, uma empresa que tem um caminhão e bateu no seu carro na estrada, causou um acidente, você entrou com uma ação, essa empresa de São Paulo, você está movendo a ação aqui em Teresópolis, ganha a ação, entra com a ação de execução, quer dizer, pleiteando buscar receber aquele dinheiro, e você precisa saber qual o patrimônio daquela empresa e dos associados. Nós fazemos uma busca patrimonial. A busca patrimonial. Tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, né? E dependendo da situação, a gente precisa até descaracterizar a pessoa jurídica e partir para a pessoa física. Sim, na execução agora é isso. E um detalhe que vale ressaltar, não querendo voltar aquele outro da segunda via de certidão, vale até apenas uma dica para o pessoal de casa, quem quer se casar agora. Agora, pela lei, eles exigem a segunda via de certidão de nascimento atualizada. Ou seja, para dar entrada nas papeladas do casamento, precisa a segunda via da certidão de nascimento atualizada. E muitas pessoas não sabem disso. Ela tem a certidão de nascimento original, mas não serve para dar entrada no de casamento, onde a gente entra também solicitando em qualquer parte do Brasil. Entendi. Carlos, infelizmente a gente tem um tempo determinado. Agora, no próximo bloco, nós vamos ter uma entrevista aqui com o deputado Nilton Salomão. Então, quero agradecer imensamente. Passar a palavra para vocês se fecharem, se tem mais alguma coisa que vocês queiram falar do cartório postal, do setor jurídico, e já deixar de pronto aqui meu agradecimento e um convite para uma nova oportunidade, a gente fazer um bloco maior, para a gente poder, com certeza vão ter questionamentos que serão feitos. Deixo aqui de novo o nosso site, obemfoco.teresópolis@obrj.org.br. Qualquer dúvida, você entra em contato.
já passou a imagem, já tem o endereço do cartório postal. Então, vocês querem falar mais alguma coisa em relação ao serviço de vocês? Bem, primeiramente gostaria de agradecer o convite e o cartório postal está à disposição. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer o convite, uma honra poder estar aqui, também acompanho o programa, né, Obrigado. como colega de profissão, acho de muita relevância esse programa e também acrescentar, né, a importância desse trabalho, que é uma inovação, né, até para os colegas mesmo né, de profissão, que utilizem esse trabalho, que divulguem, né, porque é uma comodidade para os advogados, até pela questão de você poder solicitar tudo isso que nós falamos aqui por telefone, por e-mail, né, então que possam utilizar e divulgar, né, e que possa crescer e trazer benefícios aí para a categoria e para a população de Teresópolis, tá? Muito obrigada. Obrigado, Monique. Agora eu vou falar com você, advogado de Teresópolis. Novamente, o programa OAB em Foco não é o programa do Nelson, não é o programa do Jefferson, que é o presidente da subseção. O programa OAB em Foco é uma realização da 13ª subseção, que hoje está sob a presidência do Dr. Jefferson de Faria Soares, mas o programa OAB em Foco é o programa do advogado. Por que você está dizendo isso, Nelson? Eu estou dizendo porque eu preciso da sua ajuda, você que é advogado. O programa OAB em Foco está de portas abertas para você. Mande um e-mail, diga a sua especialidade. Eu teria o maior prazer de convidá-lo a estar aqui no nosso programa, tá certo? Então, deixo as portas abertas para você, amigo advogado, colega de trabalho, de profissão. Programa OAB em Foco, teresópolis@oabrj.org.br. Entre em contato com a gente. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida com o deputado Nilton Salomão. São vários assuntos. Vamos falar sobre royalties de petróleo, PAFT, que é um programa de assistência fiscal que é projeto do Nilton Salomão. Vamos falar sobre a segunda pista de acesso a Teresópolis. Aguarde que nós voltamos já já. Até breve. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Aqui ao meu lado eu tenho o prazer, a honra, a satisfação de estar com o nosso deputado estadual, Nilton Salomão. Nós fizemos o convite, ele prontamente aceitou, que é um agrado para o programa OAB em Foco, já que é um teresopolitano de destaque, né? Ele se elegeu, se reelegeu, está no 3º mandato, não é isso, deputado? E tem feito grandes realizações durante seu mandato. E é uma coisa que a gente sabe, não adianta a gente fazer se a gente não divulga, não é verdade? A gente estava conversando aqui, o Salomão tem projetos de leis aí de extrema importância para o comércio, tem grande participação nessa briga para manter os royalties de petróleo aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele é o responsável, está brigando pela duplicação dessa estrada da Serra de acesso a Teresópolis. Nós vamos falar sobre tudo isso agora com o deputado Nilton Salomão. Deputado, é um prazer, é uma honra realmente recebê-lo aqui no nosso programa. Nós temos um projeto aqui com os alunos da FESO, da Unifeso. Nós fizemos uma parceria. O programa OAB em Foco é um programa dos advogados e para a população, tá certo? O senhor é o primeiro político que está participando aqui do nosso programa. Na verdade, houve essa preocupação de trazer políticos e não. E quando eu entrei em contato com o presidente da subseção, que é o Dr. Jefferson de Faria Soares, ele na mesma hora falou assim, vai ser um prazer imenso receber o deputado lá, tá certo? Então eu deixo aqui o abraço do presidente da subseção, Dr. Jefferson, ele pediu que eu fizesse isso. E é um prazer, tá certo? Muito obrigado, eu quero lhe cumprimentar, evidentemente, primeiro lhe chamar de professor, professor Nelson, que foi o professor de taekwondo do meu filho quando iniciava, João Felipe, e agora o doutor Nelson, que nesse trabalho da OAB, conduzido pelo Dr. Jefferson, tem trazido temas importantes para esclarecimento, para orientação e para a formação de juízo de realidades de determinados assuntos para a sociedade. A OAB sempre cumprindo o seu papel, chamando para si causas importantes, tratando com profundidade essas causas. Então nós precisamos muito disso no mundo todo, no Brasil, especialmente na nossa cidade. Então, estou muito satisfeito de estar aqui hoje com você. Obrigado, deputado. Nós temos um trabalho aqui, como eu falei, a gente faz o trabalho com o pessoal da Unifeso. Então, nesse primeiro bloco, deputado, nós vamos falar sobre os royalties de petróleo e quem vai fazer as perguntas, na verdade, é a população. Então, nós temos esses alunos que vão às ruas e coletam essas informações. Então, nós vamos passar lá para a primeira pergunta, Lucas, por favor.
Primeira pergunta para o deputado. Oi, Nelson, estou aqui com o Antônio Rocha e ele tem uma pergunta sobre royalties a fazer para os nossos convidados. Por favor, quanto o Estado arrecada com royalties e qual a parte do Teresópolis? Bom, essa informação, o Estado arrecada em torno de 5 bilhões e 300 milhões. A parte de Teresópolis, eu não tenho aqui o valor definido, essa informação que chega até a Prefeitura, mas é um valor pequeno considerado, por exemplo, o que arrecada a Prefeitura de Campos, que chega a 500 milhões ano. Isso representa aí, não é? Todo dia o prefeito, no caso a prefeita lá agora, a prefeita Rosinha, quando acorda, ela tem 1,5 milhão na sua mão lá para fazer aplicações naquilo que é permitido. Mas, caso a emenda Ibsen, que nós vamos explicar daqui a pouco um pouco mais, seja aprovada, Teresópolis perde também. O Estado perde 90% do que arrecada hoje. E Teresópolis também perde porque, como Teresópolis não é o município da área de influência direta, ele recebe menos, certo? Não é? Da influência direta é Campos, Rio das Ostras, Cabo Frio, Macaé, Carapebus, Quissamã, né? Teresópolis é da área chamada área de influência indireta, então recebe um valor menor. Mas, se for aprovada a emenda Ibsen, que inclui todos os municípios brasileiros, então você imagina o percentual de Teresópolis, que não é muito considerado esses municípios, mas que é expressivo para a cidade. Sim. Se dividir com o Brasil todo, vai reduzir extraordinariamente. Eu não sei se eu vou dar uma informação errada, na verdade até peço desculpa para o telespectador, porque essa pergunta na verdade não seria a primeira. A primeira, se eu não me engano, que eu ouvi o trabalho dos alunos, foi um trabalho excelente. Ele vem perguntando o que é os royalties de petróleo, os royalties de petróleo, o que seria essa medida do Ibsen Pinheiro. Então ficou um pouco adiantada essa pergunta. Então durante as outras pessoas vai perceber que nós tivemos essa preocupação. Mas nesse caso, eu recebi a informação que Teresópolis receberia 2 milhões por ano. Não sei se é certo, tá certo? Eu não tive essa confirmação da Prefeitura Municipal. Me parece que é 2 milhões. Levando em consideração que a arrecadação de Teresópolis é um pouco mais de 200 milhões, me parece, por ano, quer dizer, seria 1%. É um valor que realmente vai fazer falta para os cofres públicos aqui do município. Eu imagino, 2 milhões é um dinheiro considerável. Qualquer valor hoje que vem para investimento, isso é uma coisa que nós temos que explicar, talvez a pergunta quando chegar é melhor, o que é o royalties, o que pode, aonde pode aplicar, né? É significativo porque o royalties é para investimento, é para projetos importantes. O royalties, por exemplo, não pode ser usado para pagamento de folha de salário, para o custeio da máquina administrativa. Então ele tem essa importância porque representa investimento. E aí vem um debate também, que é importante se fazer, como está sendo investido esse dinheiro no Estado, nos municípios. Nós temos essas perguntas ali. Vamos passar para a segunda pergunta, Lucas? Faz a gentileza para a gente. Olá, Nelson. Estou aqui com o Rogério Inácio, vendedor, e ele tem uma pergunta a fazer para os nossos convidados. Eu queria saber o que é a emenda Ibsen Pinheiro. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Durante essas gravações, foi engraçado que quando se falava assim, quem vai ser entrevistado é o deputado Nilton Salomão. Todos eles queriam começar a pergunta dizendo, deputado, Nilton Salomão. E os alunos disseram, não bota o nome do deputado ainda, porque vai que acontece problema e não comparece, né, por conta de agenda. Mas houve uma preocupação, uma satisfação que eles perceberam que toda vez que se falava que o deputado ia estar presente no programa, eles queriam começar a pergunta, deputado Nilton, entendeu? Então, eu achei isso um fato curioso. Você não vai ver o seu nome, mas não é porque o pessoal não quis falar, não. É porque os alunos tiveram uma preocupação, um receio, até, não sei, aceitável, imagino, né? Mas vamos lá, o que seria a medida Ibsen Pinheiro, deputado? Pois é, vamos então aqui procurar, Nelson, explicar royalties, participação especial e a emenda Ibsen Pinheiro. Bom, a Constituição do Brasil, Constituição Federal, assegura o pagamento do royalties no caso do petróleo e outros casos também, mas estamos falando aqui de petróleo. Então, o royalties é uma compensação que os municípios, não é de influência direta ou de influência indireta, estados, recebem pela exploração do petróleo, não é, no seu território ou na sua região, no espaço marítimo também que congrega o seu território.
Então, esse é o royalty. E para que existe essa compensação? Não é porque é bonzinho, simplesmente para dar... Não, porque se explora o petróleo, a exploração do petróleo, ela traz alguns prejuízos, alguns ônus, né? Ambientais. Vamos já começar dizendo o seguinte, aonde tem a plataforma, ali você não pode fazer a pesca. Então, a indústria pesqueira no estado do Rio de Janeiro já fica prejudicada. Sim. Já tem ali aquele pedaço eliminado. Nos municípios que têm essa influência da exploração do petróleo, como, por exemplo, Macaé, nós temos falado muito de Macaé. Macaé cresceu muito, tem se falado, mas também o aumento da densidade demográfica tem trazido problemas extraordinários, inclusive o problema da criminalidade. Aumento de violência. Nós vimos agora que houve a morte de um traficante no Rio de Janeiro e fecharam escolas e comércio em Macaé. Mas ele é de Macaé. Pois é, mas você vê como está isso tudo está em torno do petróleo, porque é o dinheiro que atrai. Lembra a Serra Pelada, que o ouro atraía aquele mundaréu de gente? Então, esses municípios, Rio das Ostras, o prefeito à época, que era meu companheiro, o Sabino, foi visitá-lo e numa inauguração de escola, ele dizia assim, deputado Salomão, estou inaugurando essa escola aqui, estou feliz, mas eu tenho que fazer mais 4 porque nós fizemos um planejamento para cá, mas veio tanta gente para Rio das Ostras que... Então, tudo isso impacta na vida desses municípios. Então, é uma compensação que os municípios recebem, é uma coisa justa. Então, o royalty é isto. A participação especial é uma novidade que foi criada depois da Constituição de 88, para que, dada a arrecadação extraordinária do petróleo, quer dizer, é um mundo de dinheiro, gente, é uma coisa impressionante. O Brasil, vamos viver prosperidade com esse pré-sal também, que vamos falar daqui a pouco dele. Deus quiser. Então, a chamada PE foi um acréscimo feito por uma legislação pós-Constituição Federal para que se pudesse também ter acesso a outra parcela desses lucros que a Petrobras estava tendo. E aí foram feitos outros critérios de distribuição. Então, royalty é uma coisa, participação especial é outra. Bom, o que é a emenda Ipsen Pinheiro? O governo Lula, quando foi descoberto o pré-sal tem características diferenciadas da exploração tradicional do petróleo de hoje. Então, é obrigação do governo naquele governo foi identificada essas jazidas, de buscar regras para a exploração desse pré-sal. É uma situação nova. Então, o governo mandou para o Congresso uma mensagem para que o Congresso, que representa a sociedade, discutisse para fazer o que se chama marcos regulatórios, que é se dar as condições da exploração desse petróleo do pré-sal, para que as empresas que se interessem, quem está envolvido, tenha a clareza de como vai acontecer. Chama-se então, no mundo jurídico, né, os marcos regulatórios. Muito bem. O que fez o deputado federal Ipsen Pinheiro, deputado do Rio Grande do Sul, que é respeitado por muitos, mas também não podemos deixar de lembrar, esteve envolvido naquela questão dos anões do orçamento, né? O deputado Ipsen Pinheiro, ou no seu entendimento de justiça, o que não acredito muito, mas talvez muito mais por uma questão eleitoral e eleitoreira, acontece muito isso, Nelson, em época de eleição, né? O político que quer ganhar voto, ele se aproveita de tudo, vai ali e aí apresentou ele uma emenda dizendo o seguinte, olha, esse petróleo que está sendo, além do pré-sal, esse petróleo que está sendo já aí explorado, que já é alvo de contratos, esse petróleo que está dando royalty e participação especial para alguns estados, são 9 estados da federação, claro que um valor mais expressivo para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo e para os municípios mais próximos lá, como esses que eu citei. Então diz o Ipsen Pinheiro, esse petróleo, o royalty desse petróleo e as participações especiais, vamos dividir imediatamente para o Brasil todo. Ou seja, é uma atitude eleitoreira, porque aí ele pega os 5.500 municípios, diz assim, vamos dar um pouquinho para você também, está todo mundo. Claro, aí todo mundo vem aquele discurso dizer, né? Não, vamos distribuir para o Brasil. É uma balela. É uma balela, porque o royalty
é constitucionalmente do Estado, dos municípios que estão produzindo e daqueles municípios que têm a influência indireta. Inclusive a OAB do Seccional Rio de Janeiro organizou até passeata no Rio de Janeiro semana passada, se não me engano, alegando essa inconstitucionalidade da emenda Ibsen Pinheiro. Entendo perfeitamente o que o senhor está falando em relação a essa campanha, né? Porque, como você falou, são 5.560 e poucos municípios no estado do Rio, no Brasil. Então, o Ibsen Pinheiro é um deputado federal do Rio Grande do Sul, não é isso? O nome dele foi projetado no país inteiro, né? Aquela pessoa que mora lá em Natal, que mora no Amazonas, no Acre, começa a perceber, o Ibsen Pinheiro está lutando para trazer dinheiro para o nosso estado. E nesse caso, vale dizer, não só o Ibsen, os outros deputados que votaram a emenda, que são desses estados, estão colocando lá os seus nomes, dizendo, olha, eu votei lá para trazer esse dinheiro aqui para o município. Quer dizer, cria essa felicidade artificial de atuação. Teve deputado do Rio de Janeiro que também votou a favor da emenda, não teve? Ou é engano da minha parte? Teve um deputado. Só um, né? Só um deputado. Olha, é um deputado, vocês me perdoem, um deputado tão desconhecido que acho que vive lá para outros negócios, que eu nem sei o nome dele. Acho que ninguém sabe. Porque foi noticiado na imprensa que ele é um deputado do Rio de Janeiro. É um deputado, parece que ligado a um segmento religioso, enfim. Então parece que tem outros interesses, enfim. Mas, infelizmente, foi isso. Como também teve um deputado importante do Rio de Janeiro, presidente nacional de um partido, que é o Partido DEM, o deputado Rodrigo Maia, que estava em viagem à Europa, não esteve presente também. Alguns têm criticado isso pela importância dele no cenário político nacional. Certo. Aí eu vou até abrir um parênteses aqui, para sair um pouco do assunto, para dizer o seguinte: existe uma preocupação local de Teresópolis, as instituições, a própria OAB, já fiquei sabendo que o Sincomércio, a SEAT, CDL, que são as grandes instituições locais, de fazer uma campanha em prol do vote em candidatos da terra. Nilton Salomão, nem quem for os candidatos do município, essa seria a prioridade para que a população de Teresópolis prestigiasse. A gente sabe, deputado, que durante o processo político, todos fazemos alianças para tornar viável o trabalho e, na maioria das vezes, faz aliança até com deputados de fora, tá certo? Isso a gente entende no mundo político, mas a preocupação nossa é que se vote realmente em candidatos de Teresópolis, essa é a preocupação. Por quê? Porque vem em função dos royalties. Se nós não temos representatividade de representação, né? Exemplo, se o Rio de Janeiro não tem deputados para lutar no momento desse, imagina o que vai acontecer. A medida Ibsen Pinheiro passaria com mais facilidade ainda. Da mesma forma, Teresópolis precisa ter seus representantes, porque Teresópolis também recebe uma parte desses royalties. Então é importante a atuação do deputado, do político, né? É importante que a gente tenha consciência na hora de votar e tenha um compromisso com Teresópolis também na hora da eleição. Fique atento a isso. Se você me permite, claro, por um assunto, eu vou fazer aqui um paralelo com o que nós dissemos aqui. Quer dizer, nós temos dois deputados do Rio, um que não estava presente, estava viajando, talvez por uma necessidade maior, cabe a ele explicar isso, e um outro, que a gente nem sabe o nome direito, que votou contra o Rio. Certo. Então, esse raciocínio vale também, a meu ver, e eu talvez esteja falando aqui contra os meus interesses, mas eu acho que é justo dizer isso, que é o seguinte: penso eu, não basta só ser de Teresópolis. Tem que ter compromisso com as questões de Teresópolis. Sim. Não é? Por quê? Também vamos imaginar, alguém vem e tem o título eleitoral daqui e não tem compromisso com Teresópolis. Tem que sofrer a sabatina das entidades, tem que ir à OAB e dizer quais são os seus projetos, qual é a sua visão de mundo, não é? Tem que ir às associações de moradores, tem que ir nos clubes de serviço, para que ele seja conhecido o seu pensamento e conhecida a sua maneira de ver as coisas. Porque também será muito ruim para esse sentimento saudável de Teresópolis se também se abraça nomes, e aí eu estou também me colocando aqui para ser sabatinado, que não estejam conscientes do seu papel e aí decepcionam. Às vezes acontece isso. Então, eu penso que é importante sim ter deputados daqui. É importante, e eu sei, porque eu vivo isso. Eu me lembro, eu estava sem mandato, e uma diretora de uma escola me ligava e dizia: poxa, Salomão, acabou aqui, queimou a luz aqui da nossa escola.
e estamos sem luz aqui. Eu disse para ela assim, professora, eu não tenho mandato, eu não tenho força política para resolver isso. Vou tentar com um amigo. Por sorte, um amigo presidente da EMOP, doutor Ícaro Moreno, muito meu amigo, e veio, nós fomos à escola 11 horas da noite para ver as salas e ele resolveu. Mas eu dizia isso para ela, exatamente, não, eu sei o que significa isso e a importância, mas nós precisamos também, a meu ver, avançar isso. Tem que ter esse conjunto de teresopolitano e as ideias que defende, as condições que pretende trabalhar por Teresópolis, pelo nosso Estado, penso eu. Não, eu entendo perfeitamente o que o senhor quer dizer, deputado, mas eu volto a bater no ponto seguinte. Deputado Nilton Salomão foi eleito, reeleito, e o senhor foi vítima disso, deputado. Nós tivemos aqui em Teresópolis, estamos um pouco desviando um pouco do assunto, mas é importante. Nós tivemos em Teresópolis 517 deputados que tiveram votos em Teresópolis. 40 e poucos mil votos para deputado federal, 70 mil votos para deputado estadual, que saíram de Teresópolis, alguma coisa assim. Eu estava entrando no site do TSE para fazer essa pesquisa, até para um programa da ordem que a gente vai fazer, e o senhor ficou como segundo suplente, o que é um absurdo. Você está entendendo? Uma pessoa que sempre teve uma vida pública ativa dentro do município, eu tenho conhecimento disso, a gente convive com vários amigos seus. Como o senhor falou, na época de juventude, a minha primeira faculdade foi Educação Física, eu dei aula de taekwondo há muitos anos, e dei aula para o seu filho, então a gente se conhece há muitos anos. Nós não temos aquele convívio, né, deputado? Mas o Márcio, que está aqui no estúdio, quero agradecer a presença aqui do Márcio também, que tem até um programa católico no Canal 7, né, Márcio? Obrigado por você estar aqui prestigiando a gente. Então, tem convívio com o Márcio, com o próprio Leandro Achar, que é o secretário de esportes. A gente já falou muito sobre o seu nome, então a gente sabe da sua atuação. Mas é importante que Teresópolis tenha o seu deputado federal, tenha o seu deputado estadual. Como nós não temos, óbvio que nós agradecemos a ajuda dos deputados que estão atrelados à sua campanha, que estão atrelados. O próprio Cláudio Melo, vereador, ele tem um deputado federal dele. Eu não estou questionando isso, eu estou dizendo o seguinte, a prioridade tem que ser o candidato de Teresópolis. Não é verdade? Para a gente não ficar dependendo do candidato de fora. Então é votar no Nilton Salomão, nós temos aí os pré-candidatos, vários pré-candidatos, o Carlão da Luzágua, o doutor Carlão, parece que a Érica Marra quer ser candidata a deputada, minha amiga Érica Marra, um beijo para você. Então a ideia é prestigiar realmente o candidato de Teresópolis. Mas nós vamos ter um programa para falar sobre isso, deputada, porque senão daqui a pouquinho o tempo fica curto. Eu tenho que fazer um pequeno intervalo comercial, voltamos em seguida falando sobre os royalties de petróleo, segunda pista de acesso a Teresópolis e um projeto do deputado, que é o PAF, que é o Programa de Aplicativo Fiscal. Um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Aqui ao meu lado, deputado Nilton Salomão, a gente está falando sobre royalties de petróleo. No bloco anterior falamos sobre royalties, nós acabamos nos desviando aqui falando um pouquinho sobre a importância de se eleger candidatos da terra. E comecei esse bloco falando aqui porque o meu professor Márcio de Paula, que está aqui no estúdio, que eu já falei, tem um programa aqui na nossa co-irmã aqui no Canal 7, um programa religioso, programa católico, ele me deu uma informação interessante. Deputado Nilton Salomão foi segundo suplente na última eleição. Teresópolis ajudou a eleger 2 deputados, e esses 2 deputados, que não são de Teresópolis, perderam o mandato por corrupção. E aí o deputado Nilton Salomão entrou e mantém o seu mandato. Então presta atenção, 5 mil teresopolitanos tiveram seus votos perdidos porque votaram em pessoas, em deputados que foram cassados. Só para finalizar, obrigado, Márcio, pela participação, foi bastante educativa essa aí que você falou. Lucas, vamos lá. Terceira pergunta, por favor. Oi, Nelson. Estou aqui com Mariane, estudante, e ela também tem uma pergunta a fazer para os convidados. Como é feita a divisão do dinheiro arrecadado dos royalties? Foi aquilo que eu falei. As perguntas ficaram fora de ordem. Peço desculpa a vocês. O deputado já explicou isso, mas eu peço só que dê mais uma... Então, hoje, o royalties está previsto na Constituição e ele vai para o Estado produtor, né, e os estados e os municípios de influência direta. Então, o Estado do Rio de Janeiro recebe em torno de 5 bilhões e 300 milhões ano, né, e os municípios de influência direta, como já citei aqui o exemplo de Campos, que recebe 500 milhões ano. É muito dinheiro. Significa 1,5 milhão por dia para investimento. E os outros municípios
de influência indireta recebe um valor menor. Assim é feita a distribuição dos royalties. E a PE, a participação especial, tem um critério também em função da produção do poço, em função do tempo, da jazida. Aí tem todo um critério que é mais complexo para a gente estar explicando aqui. Deputado, o senhor falou de 500 milhões. Existe um grupo também no Rio de Janeiro que até defende o Ibsen Pinheiro com o seguinte pensamento. Você vê, Campos, 500 milhões de reais só de royalties de petróleo. 1,5 milhão que o senhor falou por dia para investimentos. Ou seja, o senhor já explicou que esse dinheiro, só para ficar entendido, todo município ele tem que até agosto apresentar seu plano orçamentário para o ano seguinte. Tá certo? Então, o executivo manda para a Câmara Municipal, eu quero investir tanto nisso, a educação vai ter tanto isso, tal. Depois que esse plano orçamentário é aprovado, aquele dinheiro que vai ser arrecadado no ano seguinte, ele já está engessado. O prefeito, o governador, ele não pode desvirtuar, tirar o destino que foi dado pelo plano orçamentário para um outro investimento. Né? A folha de pagamento também matéria constitucional, 50 e poucos % do orçamento do município tem que ser voltado para a folha de pagamento, mas o senhor já explicou aqui que os royalties de petróleo são para investimentos, ou seja, é um dinheiro a mais que vem para o governo do município, do estado, para que seja usado em investimentos. Então existe um grupo que defende o seguinte, exemplo, 500 milhões para Campos, perdão, fora o dinheiro que ele já tem, que o governo do estado, que o município, no caso do Campos, tem para utilizar em saúde, educação e tal. E a população de Campos, eu falo isso porque eu assisti um jornal onde a população dizia que mesmo com todo esse dinheiro, ainda faltava investimento, a saúde era precária. Nós temos exemplo aqui de Rio das Ostras, me parece que Rio das Ostras avançou a passos largos, né? Tamanha quantidade de dinheiro envolvida. Isso acontece realmente, deputado? Essa preocupação de que talvez a destinação desse dinheiro não esteja sendo feita de uma forma correta? Existem órgãos para fiscalizar isso? Quer dizer, eu como advogado sei, mas a população realmente tem o direito de se preocupar com a forma como esse dinheiro está sendo destinado? Tem o direito e essa população, que quando esse recurso não é bem aplicado, quem paga é essa população. Então vamos fazer um raciocínio aqui que é o seguinte. Então, vamos lá. O royalty, ele vem como uma compensação para os danos que aquele município, aquele estado tem. Dano ambiental, dano econômico. Social da exploração. Tem que se considerar que o petróleo também você explora e uma hora acaba, não tem mais petróleo para tirar daquele poço. Quando isso acontece, você tem milhares de famílias que viviam do petróleo e vão fazer o quê? Você tem todo um funcionamento da cidade que estava em torno do petróleo. Vai se fazer o quê? Então, o que se defende é que esse royalty seja aplicado em investimentos. E aí, tem duas linhas fundamentais. Uma linha que defende o investimento em preservação ambiental. Como tem danos ambientais, vamos colocar esse dinheiro na preservação ambiental. Uma outra linha que diz o seguinte, bom, vamos colocar esse recurso em investimento de infraestrutura e fomento a desenvolvimento econômico, de maneira que novas alternativas da atividade produtiva sejam incorporadas àquela cidade, àquele estado, de maneira que na medida em que aquele poço for diminuindo a produção e, portanto, a movimentação econômica em torno, o royalties for diminuindo, você tem do lado já alternativas para a atividade econômica. Então, aquele trabalhador que estava ali ligado à questão do petróleo, ele vai ter oportunidade, à medida que o poço for diminuindo lá a produção, de ter uma outra atividade produtiva. Esta é a defesa mais coerente. Agora, nós somos contra, por exemplo, essa vergonha que é pegar o dinheiro do royalties e colocar como investimento. O que acontece? Festas, cantores, não sei quem mais, com uma grana violenta. Somos contrários, nós vamos acabar com isso uma hora. Né? Eu estou no âmbito do Estado aqui, a legislação que eu posso produzir não atinge diretamente essa questão, porque isso é uma legislação federal. Mas nós já estamos discutindo no Estado, no que concerne ao Estado,
uma forma melhor de aplicação desses recursos. O governador Marcelo Alencar hoje tem aplicado, saneando algumas dívidas do Estado, fazendo alguns investimentos importantes. Então, certo. O Sérgio Cabral, que é o nosso governador, tem procurado utilizar da melhor maneira esse recurso. Mas, mesmo assim, nós queremos, por exemplo, que fique assegurado o recurso FECAM, que é o fundo também de compensação das questões ambientais do Estado. Mais dinheiro para aplicar, dinheiro para a gente botar aqui no Rio Paquequer. Brigamos tantos anos para fazer um saneamento no Rio Paquequer, não tem dinheiro, dificuldade. Tem dinheiro do petróleo, nós queremos usar para isso. Entendi. Certo? Deputado, você me desculpa, na verdade, minha função aqui, eu falo, o programa OAB em Foco não é meu, eu sou um advogado que tive o prazer, a honra, a satisfação de ser convidado a apresentar esse programa. Então, minha função aqui é botar pimenta, é imaginar o que o telespectador está pensando do outro lado e perguntar. Aí o senhor tocou agora no assunto aqui, da destinação dessa verba dos royalties, que estaria sendo mal aplicada com festas, com eventos, com shows e tal. Eu tenho que fazer pergunta. Existe outro grupo que defende a cultura, que diz da importância de se incentivar grupos locais, né? E que nunca tem verba, a Secretaria de Cultura nunca tem verba para prestigiar essas pessoas, entendeu? Não seria o caso de, nesses royalties, existir realmente uma verba, porque é muito dinheiro, né, deputado? É muito dinheiro. Uma pequena verba que seja, também para fomentar a cultura, porque o que acontece? A cultura, eu defendo também isso, desde que essa fomentação da cultura seja para aquela cultura que vai gerar oportunidade de trabalho, é aquele artista local, é aquele profissional local envolvido na cultura, às vezes um profissional técnico mesmo envolvido na cultura, que vai produzir cultura para aquela sociedade e vá. Eu fiz um artigo sobre isso, dizendo da necessidade da gente reduzir o PIB do ter e aumentar o PIB do ser, quando houve essa crise mundial. E dizia o seguinte, quer dizer, aí na cultura, nesse investimento da cultura, quer dizer, que você investe nos artistas que realmente vão agregar na cultura. Agora, sinceramente, você pegar e pagar uma fortuna a um artista que vem de longe, chega na cidade, fica meia hora, canta 4 ou 5 músicas e vai embora e leva aquela grana toda, esse nós também entendemos que seja, porque por trás disso tem outras coisas que o telespectador que acompanha a política sabe e pode entender. Você vê como é importante a gente dar essas noções, porque de repente a gente sabe que assim, deputada, é uma palavra, a gente fala maldita, dita de forma errada, de repente, mas porque eu assisti o programa e o deputado Nilton Salomão é contra a música. Não é isso. Agora ele explicou direitinho. A preocupação dele é você destinar em eventos megalomaníacos, né, onde facilita o desvio desse dinheiro e desprestigiar o músico local. Então, o deputado é a favor do músico local, já que é para gastar gasto com a gente aqui, não é isso, deputado? E que vai gerar trabalho, postos de trabalho. Esse é o grande desafio que a gente tem. E a contrapartida, se você está investindo no músico local, é lazer para a população, não é isso? E é um lazer bom, um lazer com quem vive com você. É como diz o nosso, falando aqui do nosso Vanderlei Pérez, do seu programa de Cultura de Raiz. As pessoas que estão aqui na nossa cidade, que produzem as coisas aqui, que devem ser, isso em toda a cidade, prestigiadas assim, porque estão gerando emprego. Tem que gerar postos de trabalho, é um grande desafio nosso. Isso aí. Mais uma pergunta, Lucas, vamos lá. Olá, Nelson, estou aqui com Ulisses Guimarães, que é consultor de vendas, e tem uma pergunta para fazer para um de nossos convidados. Boa tarde, primeiramente, eu gostaria de saber o que o Rio perde com a emenda do Ibson Pinheiro. O que a gente está perdendo com essa emenda? O Ulisses, grande amigo, frequentador do Clube Comari, tenista, é um dos que eu falei, quando soube que o Salomão vinha aqui, o Salomão que vai, ele mandou um abraço, inclusive. Então vamos lá, o deputado Nilton Salomão já comentou o que perde, mas vamos dar só mais uma pincelada. Perde 90% que recebe. Imagina, todo mês entra no seu bolso aí, Ulisses, com o seu trabalho, de cada 100 que entra, de royalty, enfim, de participações especiais, se aprovada a emenda Y, ao invés de entrar 100, vai entrar só 10. Quer dizer, 90% o Rio perde. Brincadeira, não podemos permitir isso.
Lucas, por favor, mais uma pergunta. Oi, Nelson, estou aqui com o Luiz Antônio, tatuador, e ele também tem uma pergunta a fazer para os nossos convidados. Qual o papel dos deputados cariocas nesse processo? Luiz, o Luiz é tatuador, eu conheço o Luiz. Deixar registrado aqui meu abraço para o Luiz. Ele participou de um evento agora, deputado, e me parece que a tatuagem que ele fez na perna da coxa foi agraciada com o primeiro prêmio Teresopolitano aqui no evento nacional, e parece até que vai sair em revista de tatuagem e tal. Então um abraço aqui para o Luiz. Deputado? Pois a gente tem que ter muita responsabilidade ao responder ao Luiz, não é? Por quê? Veja bem, vamos entender, vamos imaginar aqui, fácil de você, telespectador, imaginar. Brasília, se nós fôssemos colocar em cada cadeira daquelas lá que tem no Congresso, né, os espaços do Estado, então terão aqui 46, me parece, deputados do Rio, não é? E são 513 o total. Então, cada lugarzinho tem um campo, um espaço de cada estado, são 27 estados. Então, os deputados do Rio, claro que têm dificuldade naturalmente, porque os deputados dos outros estados vão defender o Ibsen Pinheiro, que vão entrar numa graninha lá, os prefeitos também lá estão pressionando eles. Então, eu penso que, primeiro, há que se ter muita habilidade, há que se ter muita conversa. Política é a arte da conversa. Mostrar que é inconstitucional é o primeiro passo, não é? Mostrar que é uma injustiça com o Rio. O Rio tem importância para o Brasil, Nelson, muito grande. Se o Rio vai bem, a probabilidade também do Brasil colher frutos. Tem a Copa do Mundo, tem as Olimpíadas, não é? E esse é o papel de articulação dos interesses do Rio e, evidentemente, buscar na inteligência do dia a dia do parlamento alternativas que possam, sem prejudicar o Rio de Janeiro, também, não é, valorizar estados importantes do Nordeste, que precisa desenvolver, mas é um papel difícil. E o governador já chamou atenção para o comprometimento que essa perda dos royalties vai trazer para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, né? É um comprometimento sério. É um compromisso do Brasil com o mundo. Não é? Então, esse é um ponto que tem que ser trazido e mostrado com clareza. É a imagem do Rio que está indo lá para fora. Então, realmente, essa perda do dinheiro vai trazer um dano significativo. A última pergunta dos royalties aí, por favor, Lucas. Olá, Nelson. Estou aqui com a Carolina, que é enfermeira, que tem uma pergunta para fazer para um de nossos convidados. Eu queria saber o que são os royalties de petróleo. Inverteu-se aqui a situação, realmente. Minha amiga também, fez fisioterapia comigo. Eu passei por 3 faculdades, Salomão. Educação Física, Fisioterapia e, por último, Direito. Tenho orgulho de dizer que me formei na primeira turma de Direito da Unifeso, em 2005, né? E a Carolina estudou comigo, nós fizemos fisioterapia juntos. E, na verdade, ela teria sido a primeira pergunta, que são os royalties de petróleo. Mas só um resumozinho para a gente poder... Eu acho que é bom para pensar, quer dizer, essa palavra é uma palavra que não é portuguesa, então também é difícil, mas está previsto na Constituição que, no caso do petróleo, o Estado e o município que tem a produção ou que é influenciada a sua vida pela produção do petróleo, tem direito a uma compensação financeira, que é essa participação nos lucros, recebendo um percentual do que é arrecadado. E esse valor tem que ser aplicado, como nós falamos aqui, em investimentos que possam melhorar a questão ambiental, gerar empregos, enfim, e dar infraestrutura àquela localidade. Deputado, eu não vou perder a oportunidade, já que eu estou com o senhor aqui, de explorar o máximo que eu puder, tá certo? Excepcionalmente, nós teremos um terceiro bloco. Nesse terceiro bloco, nós falaremos sobre o PAF, que é um projeto seu, e falaremos sobre a segunda pista aqui de acesso a Teresópolis, que eu sei que o senhor está se empenhando para trazer isso para Teresópolis. Então nós faremos um pequeno intervalo comercial e eu volto em seguida com mais deputado Nilton Salomão. É um breve intervalo comercial. Até já. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Ao meu lado, o prazer de ter aqui o deputado Nilton Salomão, que no bloco anterior falou sobre royalties. E agora nós vamos passar para um segundo tema. Deputado, é preocupação do comércio local essa dependência que nós temos com essa estrada na serra? Nós sofremos aí agora o impacto das chuvas, nós tivemos perdas de vidas, inclusive na serra, e o comércio local amargou
o fechamento da estrada. Existe outro ponto que o comércio local, o Sincomércio, a SEAT, o CDL, estão se prendendo, que é o temor que existe hoje dos turistas, de toda vez que eles imaginam a possibilidade de visitar Teresópolis, antes eles questionam, será que a serra vai estar aberta? Então é uma preocupação não só para o comércio, mas para toda a população do município. E nós sabemos que o senhor está fazendo um trabalho para que seja construída a segunda pista. Me parece que passando ali pelo Meudon, pelo Jacarandá, alguma coisa assim. O que o senhor pode dizer para a população em relação a isso? Pois é, Nelson, olha só, vamos aqui falar da dimensão segurança, da dimensão economia. Né? A dimensão segurança, vamos falar de nós. Eu passo todo dia ali. Outro dia eu ia para uma audiência pública em Bom Sucesso para discutir o problema da energia elétrica. Bom Sucesso, Rio de Janeiro ou Bom Sucesso aqui? Bom Sucesso, Teresópolis. Vinha da Assembleia indo para Bom Sucesso. Por volta de 6h30, Nelson, chovia torrencialmente, e eu subindo, e ali, mais ou menos na altura do quilômetro 90, onde aconteceu o acidente, desciam cascatas impressionantes que, eu confesso, atemorizavam a gente. Ficava aquela água caindo, e quem estava descendo então, a água já caía direto em cima do carro. Que foi o caso daquilo que desceu de troncos e algumas pedras que matou aquela família de Caxias. Bom, então só isto já merecia, justifica a segunda. Já justificaria. Ainda na segurança, nós temos perdido vidas. Estamos aqui com universitários da FESO, perdemos um jovem talentoso, estudante da FESO, o Weber, o Weber, num acidente, porque a serra tem aquelas curvas, tem a questão da descida, então ele subindo, um carro veio e tomou o carro dele com a família, perdemos vidas. Conhecemos pessoas assim. Então, questão da segurança só já justificaria a gente duplicar, fazer uma outra estrada alternativa. Mas tem aspecto da economia também que nos alimenta a defesa dessa causa, que é o fato de que e eu tenho vivido isso também, eu estou saindo do Rio, eu pego o telefone quando está chovendo, ligo para a CRT, ligo para a Aviação Teresópolis, para saber, está fechada a serra, não está? Bom, mas eu tenho que subir a serra mesmo, eu moro aqui. Vamos imaginar o turista, o cidadão que está lá no Rio, ele vai pensar 2 vezes em vir para cá. Já está impactando, não é? Tem impactado nos nossos hotéis, pousadas. E ali é uma estrada que faz a ligação, estamos pensando aqui agora no Brasil, o Nordeste se liga ao Sudeste pela BR-101, pela BR-116. São as duas. Bahia. Então, se fecha a 116, que é Rio Bahia, sobrecarrega a 101. Se fecha a 101, sobrecarrega a 116. É verdade. Portanto, nós também, em respeito a essa questão de interesse nacional, devemos lutar por fazer essa duplicação. E veja, você que está nos assistindo, em 1981 já havia essa necessidade. Sim. Tanto é que o DNR, o antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, fez o projeto, quer dizer, contratou o projeto, aprovou o projeto, que é um projeto que, ali na altura, na subida da serra, né, ele desvia, passa basicamente no Parque Estadual dos Três Picos e sai ali no Meudon. Então, naquela época, em 81, quantos carros passavam ali? Se já era necessário em 81, quantos carros passam hoje? Disse que no movimento da região serrana, só dos caminhões de hortaliças, né, que passam por ali por dia, diz que chega a 600 caminhões, passando a região toda. Portanto, é uma necessidade. E aí eu queria dizer para aqueles que estão pensando 2 coisas. Grupo que pensa assim, bom, ambientalmente, isso vai ferir. Gente, vamos lá. Primeiro, a defesa ambiental todos nós fazemos. Sim. Mas também, dentro da defesa ambiental, está a defesa da vida humana. Primeiro, todos sabem que se aquela estrada que está ali hoje fosse alvo de uma análise de impacto ambiental, ela não seria aprovada. É verdade. Porque ela foi feita cortando uma montanha em algo que não se faz mais. Né? Você corta aqui, então, quer dizer, tudo que depois vem de cima cai ali. Essa estrada,
que está sendo proposta em 81, ainda não sofreu estudo de impacto ambiental, mas ela coloca túneis, né, que permite o movimento dos animais de um lado para outro, né, não acontecendo isso que acontece hoje ali, que você divide, né, os lados, e os animais às vezes não conseguem passar para o outro lado, às vezes morrem ali na grandes viadutos, tá certo? Uma rampa 30% menos acentuada, ou seja, não tão íngreme ou do declive, isso também vai dar agilidade, mais espaçosa. O senhor já viu esse projeto? Já vi. O senhor sabe a extensão da pista? 21 quilômetros. Então, hoje são 14 quilômetros. Não são 17, não? Não, 21 quilômetros. Hoje são 14 quilômetros. Aí você pode estar perguntando, bom, mas vai aumentar. Os técnicos dizem ao contrário. Porque, apesar de ser, vamos aumentar o tempo, né? A distância, é claro que vai aumentar. Apesar de ser 21 quilômetros, mas o tempo de viagem, você tem menos curvas, você tem menos acentuação nas rampas. Então, só para ficar claro, eu falei 17, na verdade, porque toda vez que a gente sobe cotidianamente, a gente sobe a Serra de Teresópolis. É porque tem uma placa ali perto de Parada Modelo dizendo Teresópolis a 17 quilômetros. Então, já que são 14, eu imagino que o início da pista seria mais para frente, bem no pé da serra, é isso? É, no pé da serra, porque ali também hoje você tem que reconhecer que o município de Guapi, Guapi que cresceu, desenvolveu, tem que fazer ali um ajuste no projeto de 81 para também, enfim, contemplar essa realidade que é o crescimento do município de Guapi. Entendi. E eu queria aqui finalizar dando um outro dado, que é um dado técnico, né? Nós falamos aqui na vida humana, que é a segurança, falamos na economia. Vamos agora de um dado técnico. Existe um relatório que é feito no sistema rodoviário que classifica as estradas entre de A a G, AF. A é o sistema HDM. Aprendi isso com o doutor Eduardo Aua, engenheiro e técnico, tão conhecido por nós. Então, a classificação A é a estrada em excelentes condições de trafegabilidade. A classificação F é a estrada em precárias condições de trafegabilidade. Sabe qual é a classificação daquele trecho, Nelson? Da Serra? Classificação E. Penúltima. Ou seja, é em estágio pré-falimentar. Caramba. Por isso, os números dos acidentes ali mostram como um ponto crítico, que é uma terminologia também usada, um ponto crítico. E tudo isso, então, nos dá esse ânimo de luta. Agora, você também que está aí, diz, bom, mas é muito dinheiro, como é que vai fazer isso? Está avaliada em quanto essa obra? Essa obra não tem ainda um valor. Aí vai se discutindo o valor, 200, 300, 400, 500 milhões. Vamos pensar aqui. O Brasil vai experimentar, só nesse ano o Estado do Rio de Janeiro vai receber 140, esse ano não, 2010, 2011, 2012, 140 bilhões de investimentos. O Brasil vai experimentar 20 anos de prosperidade. Olha, lembra aí, Copa do Mundo, vamos pensar no Estado, Copa do Mundo, Olimpíada, pré-sal. Então, a prosperidade está batendo a nossa porta. E aí nós de Teresópolis precisamos também pensar grande. Merecemos um investimento desse? Por nós, pelo Nordeste, que precisa... Mas é o poder público que faria essa obra ou existe possibilidade da iniciativa privada? Várias possibilidades. Ali você tem a possibilidade do poder público, não é? Chamada fonte 00 de orçamento, da iniciativa privada, licitações, estações, concessões, não é? Ou a chamada PPP, a parceria público-privada. Tá certo? Então, a gente precisa de pessoas que se alinhem também nessa luta. E eu quero dar aqui em primeira mão uma informação que é o seguinte. Vamos lá. Nós estamos buscando parceiros. Vamos estar no dia 7 de abril em Brasília com o prefeito de Teresópolis, prefeitos da região, Movimento Nossa Teresópolis, a ASUP, que é a Associação dos Usuários, deputado Jorge Bittar, o secretário estadual de Transporte, Júlio Lopes. Vamos estar com o presidente da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Vamos levar para ele o documento básico, onde isso que nós falamos está lá inserido, para sensibilizá-lo. É uma luta que é importante também dizer, se me permita. Tem gente que me encontra e diz assim, Salomão, você está fazendo essa luta, mas a obra vai começar antes da eleição. Eu quero dizer a você o seguinte, essa não é obra para eleição. Nós não estamos trabalhando para eleição nesse caso. Nós estamos trabalhando para um projeto que vai
beneficiar Teresópolis por muitos anos. É um projeto complexo. Quantos deputados estão envolvidos nesse projeto? Olha, eu acho que todos aqueles que puderem vir ajudar é ótimo. Não, mas hoje, quantos estão? Hoje eu diria que tem o nosso envolvimento. O deputado federal Jorge Bittar abriu essas portas no relacionamento dele com a NTT. O secretário estadual de Transporte, Júlio Lopes, também tem mostrado o seu interesse em ajudar. Né? E nós podemos dizer também a CIAT, o Sincomércio. O Sincomércio está empenhadíssimo em relação a isso. Empenhadíssimos, não é? Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: esses outros deputados que estão envolvidos estariam se o senhor não tivesse fomentado essa ideia na cabeça deles? Eu acho que... Não estariam, deputado. Essa é a importância do deputado local. Porque se nós não tivermos um representante local que vá lá brigar pelos nossos direitos, eu vou bater a tecla nisso, deputado. É verdade. Entendeu? É a importância do senhor de estar lá brigando por essa estrada em Teresópolis. Se nós não tivermos deputado lá, ninguém vai brigar por nós. E eu quero dizer o seguinte, eu sempre olhava a estrada ali e eu nunca, vamos dizer assim, entendi essa importância de se duplicar, porque tinha questão ambiental, a gente sempre fica um pouco preocupado em... Mas quando aconteceu aquelas mortes, eu fui lá, olhei, parei uma hora, olha só, parei uma hora quando tinha aquele pare e siga ali por causa da obra, eu parei ali e fiquei olhando a quantidade de carros de todo o Brasil que circulam ali. Olhando as placas? Fiquei olhando aquele morro e fiquei olhando o seguinte, bom, claro que tem que ter aqui medidas preventivas e tal, mas podemos dizer também que lá de cima, se descer realmente algo, é até quase que impossível a prevenção, né? Claro que quando começa a chover tem que ter o pluviômetro lá funcionando para fechar a estrada, porque a vida em primeiro lugar. Realmente. E ali, infelizmente, eu não tenho conhecimento de acidentes de baixa intensidade na serra. Toda vez que acontece outro acidente, é um acidente de grande impacto, leva vidas, se não leva vidas, deixa grandes sequelas para os vitimados. O Weber, que recém-formado de direito, infelizmente, teve sua vida ceifada ali numa curva perto de uma ponte, perdeu a vida ele, a esposa e o filho recém-nascido, e mais um enteado, o sobrinho, alguma coisa assim, mais 2 crianças. Então, realmente, deputado, é um trabalho de suma importância. Eu torço que o senhor consiga isso. O Sincomércio tem se empenhado, eu tenho essa notícia. A Ordem dos Advogados do Brasil também está comprando essa briga. Entendeu? Aliás, eu quero agradecer porque assinou o documento também, que vai ser levado às autoridades, mostrando para as autoridades federais, especialmente, não é uma iniciativa, ou não é uma questão, apesar de termos iniciado esse processo, mas não é uma questão do deputado A ou do prefeito B, não. É da sociedade. A sociedade está dizendo, está clamando isso. Deputado, infelizmente, eu até noticiei aqui que a gente ia falar sobre o PAF, eu só vou pedir para o senhor falar rapidinho sobre o PAF, e vou deixar de público aqui o meu pedido para que o senhor volte ao programa, para a gente dar continuidade a esse tema. A gente não vai estar encerrando agora, tem mais 5 minutinhos, mas eu tenho que encurtar esse ponto. Porque eu tenho que dar um aviso aqui. Ontem, eu conversando com o presidente da 13ª subseção, Dr. Jefferson de Faria Soares, e vou avisar aqui. Hoje estava programado para nós falarmos sobre royalties de petróleo e para questionar sobre o estacionamento, o pagamento, a cobrança do estacionamento que a Prefeitura Municipal vem fazendo aqui nas ruas de Teresópolis. Houve uma ampliação da cobrança em função de ruas, novas ruas estão sendo cobrados estacionamento, a forma como está sendo cobrado, um limite de horário. Existem várias pessoas aqui reclamando da situação. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa, com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, entrei em contato pessoal com alguns secretários e até o presente momento ninguém da Prefeitura Municipal apareceu aqui no programa para falar para explicar para a população. Tal. Em conversa com o presidente da 13ª subseção, eu tive a grata satisfação de receber a notícia que a Ordem dos Advogados do Brasil vai tomar postura de, se preciso for, impetrar ações, tá certo? Toda vez que o direito do teresopolitano se ver violado. Eu fiquei muito feliz. E existe a possibilidade de uma ação questionando a legalidade desse estacionamento. Entendeu? Então eu convido a Prefeitura Municipal a vir ao programa, a dar a sua versão. Aqui ninguém é contra a Prefeitura Municipal, não é isso.
mas ela tem um direito de defesa. A gente nem sabe, de repente chega aqui a pessoa e justifica a cobrança, entendeu, deputado? O que a gente precisa é saber o que está acontecendo. De repente existe uma explicação tão viável da Prefeitura Municipal que a Ordem dos Advogados não vai impetrar ação, vai passar a ser parceira da Prefeitura Municipal na justificativa, da implantação desse estacionamento, tá certo? Então eu quero deixar o recado aqui, que a Ordem dos Advogados do Brasil se põe à disposição da comunidade. Nosso e-mail oabenfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Entre em contato com a gente, tá certo? Peço que a Prefeitura do município de Teresópolis encaminhe um representante para debater sobre isso, que não é intenção nossa ser unilateral, a OAB não tem uma verdade, até pelo princípio da advocacia, o direito de ampla defesa, tá certo? Ninguém está acusando a Prefeitura nem nada. Deputado, PAF. Programa de aplicativo fiscal. E só mais uma notícia, eu dei uma notícia aqui, deputado, eu já fiquei sabendo que os comerciantes de Teresópolis terão um programa para representá-los, tá certo? O senhor, eu fiquei sabendo que o senhor estava na lista lá de um dos primeiros, em função até do PAF, do programa de aplicativo fiscal. E o que vai ser isso? É uma iniciativa sua, né? Não, vamos falar disso. Eu queria apenas me comprometer também a falar com o prefeito, com os secretários, possam vir aqui explicar. Lhe agradeço. Né? Porque a partir da informação, do detalhe da informação, fica mais fácil se fazer, né, uma avaliação daquele programa. Bom, o PAF é um programa do aplicativo fiscal que o governo do Estado está aplicando, influenciado pelo governo federal, que está aplicando isso em todo o Brasil. É um programa fantástico. Ele vem, a meu ver, combater, né, até a sonegação que às vezes acontece, e vem ter informações da área comercial, industrial, de maneira que o governo tenha essas informações, monitore e acompanhe. Isso tudo é muito bom, é democrático, se gera transparência. O que está sendo questionado? A forma como está sendo aplicado. A essência é boa, a forma que está equivocada. Por quê? Se você tem que comprar um sistema, o comerciante, seja o grande, pequeno, comprar um sistema, qualificar seus empregados para operar, tem que ter um prazo, tem que ter um ambiente de teste, e eu acho que até que teria que ter incentivo creditício para poder parcelar esse investimento, né, que não está previsto. Então nós fizemos um projeto, apresentamos à Assembleia um projeto de lei, que está hoje sendo a base de toda essa discussão, de maneira que esse programa, que tem até o dia 31 de março para que as empresas se inscrevam, implantem os sistemas, ele será prorrogado sim. Já conseguimos, com o apoio do presidente da Assembleia, dos deputados também que se envolveram nessa causa, o deputado Luiz Paulo, o deputado Paulo Melo, enfim, vários deputados, já temos o compromisso de que esse prazo seja prorrogado, seja reescalonado. O que nós queremos é isso. O sistema é bom para o Brasil, dá transparência, inibe sonegação, mas ele precisa ser escalonado para que o pequeno, especialmente pequeno e médio empresário, ao entrar, entre com condições e não fique exposto, ao não ter condições de entrar no sistema, exposto a uma fiscalização, receber uma multa e ficar com o seu comércio prejudicado. Então é isso que nós estamos fazendo. Entendi. E que vamos ser vitoriosos. Já fomos vitoriosos porque o governo já aceitou reescalonar. Ele só está nos devendo dizer em que base fará esse reescalonamento. Eu quero até 2012 para que o pequenininho, ele tenha 2 anos para se adaptar. Tá certo? Deputado, eu tenho que encerrar o programa. Agradecer imensamente a sua participação. Já deixo aqui o convite para que venha em novos programas. Agradeço à população de Teresópolis pelo prestígio ao programa, aos amigos que assistem. Eu deixo aqui meu abraço e até o próximo programa OAB em Foco.